Oi, Neuda, mais uma vez aqui com a sua redação, essa última redação enviada antes da sua prova amanhã. Olha, eu tenho certeza pela qualidade do seu texto que você vai se dar muito bem. Então, já com antecedência, eu já estou deixando isso dentro do seu coração para que libere uma emoção boa, para que você já vá bem tranquila para a sua prova, tá bem? Então, na redação 2 que você me mandou sobre orçamento público, nós temos o seguinte: o estudo do edital. Então a gente já conversou bastante a respeito do estudo do edital, então toma bastante cuidado em relação à seleção das suas ideias, em relação ao conteúdo, estuda direitinho a proposta, estuda direitinho os quesitos, porque esse é o momento de você ganhar nota máxima, tá bem? Quando você entende bem a proposta, quando você entende bem o tema central, quando você entende bem os quesitos e de maneira ampla o que está dentro ali dos quesitos e responde totalmente voltado para aquilo, pronto, você com certeza ganha a nota máxima. A apresentação de todas as suas redações é magnífica, é perfeita, então não há de se preocupar em relação a isso, ok? Você só precisa se preocupar um pouco mais em relação a perceber toda a proposta. Joia! Veja bem, a exigência dessa proposta sobre orçamento público é equilíbrio, superávites e déficits. Ok. No item 1, ele pede, o examinador, que você analise vários subitens. Orçamento, equilíbrio formal e efetivo e o seu significado. No item 2, receitas e despesas em relação a excessos e insuficiência, economia, suas diferentes configurações. No item 3, superávit e déficit primário e nominal e a política fiscal do governo. Bom, eu já queria salientar aqui para você, antes da gente começar a analisar a sua redação como um todo, que você, no seu equilíbrio sobre o quesito 1, deixou de evidenciar o equilíbrio formal e efetivo. Você respondeu algo a respeito do equilíbrio no todo da redação, mas o examinador não gosta disso. Como eu sou professora e tenho uma outra visão e também faço recursos, por isso tenho uma outra visão dos textos, eu dou uma nota total para o seu quesito 1. Mas eu tenho certeza de que o seu examinador, por você não ter respondido logo num único no único parágrafo, ou pelo menos em parágrafos subsequentes, dentro desse quesito, a resposta em relação ao equilíbrio, por você não ter feito isso, com certeza o examinador vai apenar a sua nota. Iria apenar a sua nota. Então, muito bom a gente ter deixado essa proposta 2 para ser analisada, essa redação 2 para ser analisada, para poder dar essa dica para você. Você precisa colocar em um único parágrafo cada um dos pontos do quesito. Ou então, se for ficar muito grande, pelo menos em parágrafos subsequentes. Se por conta disso você tiver de comprometer um parágrafo de introdução, tudo bem, não tem problema, tá bom? Muitas vezes, na introdução, você não chega a ganhar nota. Em todas as suas redações, você está ganhando nota nos parágrafos de desenvolvimento, que é justamente o local onde você responde os quesitos 1, 2 e 3. Tá bem? Então, assim, se você precisar de mais parágrafo para um quesito, porque ele tem muito conteúdo, não se preocupe, tá bem? Em penalizar a redação, em deixar de fora a introdução. Não tem problema, tá? Porque você não está ganhando ponto na introdução. As suas introduções de todas as suas redações, elas não estão ganhando ponto. Elas servem para toda uma estruturação, para uma boa redação, ela é excelente na apresentação, ela também não perde ponto, a sua introdução, tá? Mas entenda isso, que para ganhar ponto, que é esse o nosso objetivo, nós precisamos demonstrar todo o conhecimento a respeito de cada um dos detalhezinhos que foram exigidos em cada um dos quesitos.
tá certo? Então, a ideia é não deixe uma resposta diluída por todo o texto, tá? Não faça isso. O examinador não gosta, ele não percebe a resposta porque ele vai gastar pelo menos uns 2 ou 3 minutos para corrigir a sua redação. É pouquíssimo tempo. Eu gasto um dia inteiro, às vezes, para corrigir uma redação. Então, olha, o meu ponto de vista como professor, o carinho e o ponto de vista do examinador. Então, a gente precisa facilitar a vida dele. Perfeito? Vamos lá. Outro detalhe que eu já queria de antemão falar a respeito com você é que no item 3 nós temos superávit, déficit primário e nominal, política fiscal do governo. Veja, na situação agora de março de 2015, a situação em que o Brasil se encontra, a situação econômica em que o Brasil se encontra, não tem jeito. Essa proposta quanto ao orçamento público em relação ao déficit primário, nós precisamos trabalhar com uma redação argumentativa. Nem que seja, esse item 3 aqui, ele não é só de informação. Ele, por causa da situação econômica brasileira da atualidade, março de 2015, nós precisamos, nem que seja trabalhar no parágrafo de conclusão, a atualidade, mostrando o déficit primário que acontece na atualidade, tá bem? Então, analisar também de maneira crítica, exemplificar, criticar, analisar, perfeito? Então, vamos lá. A apresentação da sua redação é sempre maravilhosa, você tá de parabéns, tá certo? A sua introdução não está ganhando pontos, a sua conclusão também não está ganhando pontos lá no conteúdo, elas estão ganhando ponto tão somente aqui na... Opa, perdão. Eita, peraí. Vamos nos achar novamente. Pronto, nos achamos. A sua redação está ganhando ponto tão somente nos 3 parágrafos de desenvolvimento lá na parte de conteúdo. Eu acabei de falar sobre isso com vocês, tá? Então, se porventura você tiver de comprometer ali o parágrafo de introdução e na introdução já começar logo de cara respondendo a um quesito, não se preocupe, tá bem? O quesito 1 vai ser já a sua introdução, sem problema, tá certo? Então, se você verificar que um quesito tem muito conteúdo ali dentro e que você conhece muito, você desenvolva todas as suas ideias. E, se necessário, use 2 parágrafos subsequentes para um único quesito, sem problema. Mas você precisa trabalhar na íntegra o quesito, para que nós consigamos ganhar a nota máxima, tá certo? Veja bem, para falar a verdade com você, na maioria das vezes a nota de apresentação dos examinadores do CESP é sempre máxima para todo mundo. Parece até que eles nem corrigem a redação de alguma pessoa, entende? Então, assim, a apresentação, a gente procura dar sempre todas as dicas porque, enfim, faz parte do nosso papel. Mas é o que menos você deve se preocupar, já que a sua apresentação já é perfeita, tá bem? Eu não falo isso com todo mundo, por isso que eu tô falando só com você, porque o seu texto já é maravilhoso. Então eu já tô dando a liberdade para que você consiga construir a sua redação com o máximo de conteúdo possível, perfeito? Maravilha! Olha só, a sua introdução ela é maravilhosa, ela já responde e dialoga com o texto motivador, que é justamente sobre essa lei ordinária, né? 4.320 de 64. Você, no finalzinho da introdução, você já lança de maneira resumida o que vai ser desenvolvido nos outros parágrafos de desenvolvimento por conta da resposta aos quesitos. Então, aqui você já faz uma evidência aos assuntos que serão trabalhados e aqui na sua introdução não há qualquer erro gramatical, então maravilhosa, tá certo? Mas veja bem, nota bem, ela não serviu para ganhar pontuação em relação àquela nota de conteúdo, aqueles 38 pontos, aqui a gente não vê ponto para ela. Ela só está muito bem escrita, muito bem elaborada, está dentro do contexto.
No entanto, se você tiver de retirá-la ou então diminuir dentro dentro desse texto, resumir ainda mais e inserir alguma coisa sobre equilíbrio, melhor ainda, tá bom? Tá? Ok. Veja bem, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele é muito bom. Então, eu trago aqui para você 10 de 10 pontos. Mas, eu queria que você percebesse o seguinte, o quesito 1 é justamente sobre orçamento e sobre equilíbrio. E nós não percebemos nesse primeiro parágrafo a elaboração formal, a evidência de você ter respondido a esse equilíbrio que o examinador pede no quesito 1 como subitem. Eu dou nota 10 de 10 tranquilamente, porque a minha visão é respaldada no seu texto e dentro do seu texto a gente consegue perceber diluída a resposta a esse equilíbrio orçamentário. No entanto, o examinador ele gosta de algo mais fácil. Então, para ser fácil, responda ou tudo aqui num único parágrafo ou no máximo em parágrafos subsequentes, para que você não tenha de recorrer a recurso, tá bem? Um detalhe importante para falar com você é o seguinte, caso, digamos que lá na prova você acabou diluindo uma resposta em vários parágrafos, o examinador não percebeu, deu nota diminuída naquele total de pontos. Por exemplo, para esse quesito 1, o que é necessário que nós façamos? Nós vamos entrar com recurso. É necessário você entrar com recurso para pedir a majoração desse quesito, dessa nota para esse quesito, entendeu? Então, muitas vezes o examinador ele não encontra de maneira rápida a resposta, então ele diminui a nota. A resposta está lá, mas ele não encontrou porque naqueles 2 minutos, 3 minutos que ele gastou, ele mesmo não encontrou por conta de erro dele. Às vezes o examinador erra, óbvio. Então, a gente precisa usar essa oportunidade formal que nos é dada de construirmos o nosso recurso para majorarmos a nossa nota, tá bem? Lembre-se que a gente está dentro do projeto Nota Máxima, esse é o nosso foco e dele a gente não larga, tá bem? Ok, aqui você teve tão somente 2 errinhos, tá? O primeiro foi bobo, foi falta de revisão, aqui, em sentido formal e efetivo, em um documento legal, onde o ideal, a solução seria tirar o "em" e colocar um "é". É um documento legal, tá certo? Agora, existe um erro grave aqui, você não deve cometê-lo, em relação ao "onde". Muitas vezes a gente erra em relação a esse "onde". O "onde", ele é usado tão somente quando o antecedente dele é lugar físico, regional, espacial. O antecedente do "onde" da sua redação é documento legal. Documento legal não é lugar físico, regional. Então não cabe o "onde". Na dúvida, faz o seguinte, larga a mão do "onde", usa "em que", tá certo? Porque o "onde" sempre pode ser substituído por "em que". Nesse caso, ele deve ser substituído por "em que" ou então "no qual". Perfeito? Certo. Então, vamos lá. Segundo parágrafo do desenvolvimento, seu quesito 2, ele foi maravilhosamente construído, com uma análise crítica, argumentativa perfeita, muito bem encadeada cada ideia, tá? Então, assim, você tá de parabéns. Eu quero salientar essas 2 conjunções. Essa conjunção, o assim, que ela é conjunção de conclusão, ela tá dando uma conclusão para as suas ideias iniciais, perfeito. Queria salientar também aqui, não é conjunção, é uma preposição que dá ideia de causa. Muito bom, isso tudo, Neuda, é análise crítica. E análise crítica, o examinador por ela, ele é apaixonado, tá? Então, mantenha esse seu caso com as conjunções e com as preposições de relevância, tá? Queria salientar também o uso do isso aqui. O isso, ele tá retomando todas as ideias
não são duas ideias específicas, separadas, ele está retomando todas as ideias desse parágrafo, então é retomada das ideias, tá bem? Muito bom. O único erro que eu tenho certeza que foi o erro de concordância, que aqui você consegue se livrar desse problema em uma revisão gramatical. Veja, o sujeito do foi, na verdade, é despesas e receitas, então não pode ser foi, deve ser foram. O que acontece? Você tem duas formas de corrigir um erro. Ou assim que você erra, como aconteceu aqui, eu até marquei na setinha vermelha, assim que você erra, você percebe o erro, passa um risco e conserta. Continua o seu texto numa boa. Agora, se o erro aconteceu e você só percebeu depois de o texto todo pronto, olha, não se acanhe em passar o risco e escrever a correção em cima, tá bem? Vá por mim. Melhor fazer isso, não ficar bem a apresentação, digamos assim, você não vai perder ponto em apresentação, entendeu? Vai ficar melhor e você não vai ter esse errinho aqui, perfeito? Então, faça a sua revisão gramatical. Vamos lá. Terceiro parágrafo, eu queria mostrar aqui para você alguns pontos. Primeiro foi, você não respondeu exatamente com evidência o que é o superávit primário e o que é o déficit primário. Você não se preocupou em responder aquilo que o quesito colocou exatamente. Então, você respondeu superávit, você respondeu déficit, eu entendi perfeitamente, porém, faltou trabalhar mais com a ideia, com a informação exata a respeito de superávit primário e déficit primário, perfeito? Ok. Outro detalhe caberia aqui nessa redação, por conta do quesito 3, uma argumentação devido à construção da nossa sociedade no hoje, né, em março de 2015. Então, por conta da situação política e econômica do Brasil agora de 2015, esse terceiro parágrafo ele deve com certeza ser expandido e acabar ali numa conclusão extremamente argumentativa, crítica acerca desse déficit primário no qual nós estamos inseridos no Brasil agora em 2015. Por isso a sua nota foi 7 de 15, tá bem? Agora, eu queria salientar aqui um detalhe. Você colocou, existem possibilidades de superávit e déficit, você explicou direitinho o que é superávit, explicou direitinho o que são déficits, aqui você explicou o equilíbrio, veja que não foi ali naquele primeiro momento, só agora, mas o examinador não gosta disso, entendeu? Então ele gostaria que você colocasse o equilíbrio juntinho ali do momento da explicação sobre orçamento, no quesito 1, tá bem? Mas tá jóia, já conversamos sobre isso. Agora, erro 6 foi de crase proibida. Aqui não existe uma preposição, existe só um azinho, que é o azinho artigo, então não existem dois as, então não tem crase, tá certo? Agora, veja bem, eu coloquei erro 4 e erro 5. Eu fiz isso de propósito. Na verdade, eu errei propositalmente para mostrar para você que às vezes o examinador erra e a gente precisa entrar com recurso. Nesse caso, com recurso de gramática. Veja bem, o erro 4 existe, o erro 5 não existe, tá bem? Vou mostrar aqui para você. Eles têm a ver com a sua explicação sobre superávit e déficit. Ok, sobre superávit você usou o pronome esse. Esse acontece quando a receita prevista é maior que a receita arrecadada. Veja bem, quando o termo a ser retomado em relação a dois separados, tá vendo? Nós temos dois separados, superávit e déficit.
nós vamos retomá-los de maneira separada. Primeiro vou falar sobre um, depois vou falar sobre o outro. Ok. Veja bem, o pronome a ser usado para a primeira informação dita, a primeira informação foi superávites. Se você quiser retomar superávites, você vai informar por intermédio do pronome aquele e não esse. Então, você está vendo? O R4, ele existiu. No lugar de esse acontece quando a receita prevista, bababá, o correto seria aquele acontece quando a receita prevista é maior, tá bem? Agora veja, aqui eu marquei um erro 5 que não existe. Por quê? De fato, quando você quer retomar a última informação, de duas, a última informação, o pronome que retoma é justamente o este. Então, você retomou bem, tá vendo? Tá certo. Eu coloquei aqui como erro. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Você recebe a resposta do examinador quanto à sua prova discursiva. Você recebe a nota, você recebe o espelho. Aí você envia pra gente do Aprova Web e nós vamos analisar, fazer uma análise prévia para verificar a viabilidade de recurso. Nesse caso aqui, existiria um recurso da parte gramatical, tá bem? Já houve um caso, foi para o Banco Central, houve um caso em que o examinador marcou ali mais de 30 erros. Ou seja, houve muita apenação para aquela redação por conta dos erros. A menina me mandou, foi uma mocinha, ela me mandou desesperada a redação dela, porque por conta daqueles erros, ela teve, a nota dela foi muito baixa, não atingiu ali o mínimo para passar. Então, o que acontece? Eu dei uma olhada, fiz uma análise prévia da redação e dos 30 erros marcados, eu fiquei boba, eu fiquei abestada, eu não acreditei naquilo, naquela maldade do examinador. Daqueles 30 erros marcados, pelo menos uns 20 a gente poderia entrar com recurso e entramos. Para você ter uma ideia, a nota dela aumentou e aumentou muito. Por conta disso, ela chegou a passar na prova. Nesse caso, o examinador ele voltou atrás e ele viu mesmo que ele estava errado. Porque às vezes ele tem até a cara de pau de ele comete o erro e não aceita que cometeu o erro. Mas você entende? De qualquer forma, a gente precisa fazer análise prévia e a gente precisa, se houver uma viabilidade de recurso, a gente precisa sim entrar com esse recurso, tá bem? Eu espero com toda sinceridade que você não precise, mas já fica essa dica, tá bem? Não entenda que toda nota de examinador é verdadeira e justa para cada uma das suas redações, tá bem? Tá? Examinadores, eles passam o olho pelas nossas redações, infelizmente é essa a realidade. Então fica aí, o erro 5 ele não existe, tá? Esse C eu marquei porque ele é excelente, esse C aqui, ó, se receitas e despesas forem iguais, você tá explicando o equilíbrio lá do quesito 1, né? Não deveria, tá? Deveria ter colocado lá naquele primeiro parágrafo de desenvolvimento, você foi colocar no terceiro parágrafo de desenvolvimento. Você acha que o examinador em 3 minutinhos, 2 minutinhos de correção vai achar a sua resposta? Vai nada, tá bem? Então assim, cuidado, tá? Mas esse C aqui, voltando, esse C ele é maravilhoso, ele é de análise crítica, ele estabelece uma análise argumentativa de condição. Então esse equilíbrio acontece se receitas e despesas forem iguais. Tá joia? Então, fica aí a dica quanto ao quesito 3, essa nota foi diminuída por não haver essa análise argumentativa em relação à situação do Brasil e em relação ao superávit primário e déficit primário. Joia! Veja, então aqui eu coloquei algumas ideias sobre superávit primário. Eu encontrei num site, coloquei aqui o site para você, depois você dá uma lida também sobre déficit primário. Isso aqui é maravilhoso, fala muito sobre a situação de hoje que você, de novo, você deveria ter
usado, tá? Terminando, a sua conclusão, ela é muito boa, mas perceba que ela não consegue, ela não gera pontuação. A sua pontuação, ela continua naquele esquema de primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. Veja, você entendeu? A correção do CESP, a nota vai muito para os quesitos. Então, quanto mais parágrafos em resposta aos quesitos, mais nota você ganha, tá bem? Mais chance você tem de ter a sua nota maior. Então, essa conclusão ela é magnífica, tá perfeita a sua apresentação de texto. Essa conclusão ela é argumentativa, mas ela não chega a ser argumentativa a tal ponto de evidenciar a situação crítica que o Brasil vive atualmente. Então, se você tivesse usado, por exemplo, a conclusão para continuar falando a respeito do quesito 3, olha aí, a sua conclusão ela mereceria ponto. Você teria aquele quesito 3 majorado por conta da conclusão. Você entende? Então, a minha proposta é que você verifique que cada parágrafo e cada linha deve ser usada em prol de ganharmos ponto. E o ponto para o examinador do CESP está nos quesitos. Na resposta exata, adequada, às vezes abrangente até, para que você consiga acertar e chegar ao gabarito que o examinador espera de você, tá certo? Beleza. Veja, aqui você teve só um errinho, é o erro 7. O pois ele é monossílabo, Neuda. Ele não se divide em duas sílabas, tá? Então a dica é, tá na dúvida, evite fazer a separação silábica, tá bom? Beleza. Pontos positivos da sua redação, tudo maravilhoso, né, Neuda? Você escreve muito bem, o seu conhecimento sobre a língua é maravilhoso, então você pode ir tranquilona para sua prova. A sua estruturação dissertativa, argumentativa, com lógica, com coerência, com coesão, ela é muito boa, tá? A única coisa que me preocupa ainda e que deve ser sua preocupação mesmo, porque quando a gente está preocupada, a gente dá atenção, tá bom? Que você tenha atenção a cada um dos quesitos e os subitens dentro desses quesitos. Pontos a serem trabalhados. É sempre possível argumentar acerca da atualidade, inserir fatos, dados da realidade, acrescentar análise crítica dentro daquele quesito, tá? Em relação àquele quesito específico ali, nunca fora dos quesitos, tá joia? Sempre mencionar de forma explícita cada termo exigido na proposta, tá certo? Joia. Pontuação. Então, aqui você não teve a pontuação total por conta lá do quesito 3. Então, 32 de 40. No total, foram 7 errinhos gramaticais, que eu tenho certeza, com uma revisão gramatical, você elimina esses erros gramaticais, tá bom? Mas veja, com tudo isso, você ainda conseguiu, nesse caso, 79% da sua nota. Então, perceba o tanto que a sua redação é muito boa, tá certo? Neuda, vá em paz para sua prova, que Deus a abençoe, que você possa ter uma prova com bastante conhecimento, com bastante reproduzindo todo o seu conhecimento, tá bem? Que as informações que estão fixadas na sua memória, que elas sejam liberadas no momento certo, que você possa resgatar cada uma dessas informações no momento certo, no momento necessário, tá? E a gente está aqui numa prova web sempre à sua disposição. Um grande abraço para você, Deus abençoe, boa prova, boa prova, boa prova.